segredo do bom professor é simples. É capacitação. Venha receber ainda mais capacitação técnica e espiritual na 30ª Conferência de Escola Dominical, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, de 2 a 5 de maio. Plenárias, seminários e workshops com os grandes nomes da educação cristã. Vagas limitadas. Todas as informações estão no cpadeventos.com.br ou 21 2406 7352. 30ª Conferência de Escola Dominical. Realização CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 4. O uso virtuoso dos bens materiais. A paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui, agora com a lição de número 4. O uso virtuoso dos bens materiais. Ainda dentro daquelas 4 lições que mencionei, que nós estaremos abordando sobre o tema do dinheiro. O texto do dia é 1 Tessalonicenses 6,17, que diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. A síntese da lição: nosso dinheiro e nossos bens materiais devem ser adquiridos mediante o nosso trabalho honesto. Leitura bíblica, 2 Tessalonicenses 3, 6 a 13, e 1 Timóteo 6, 17 a 19. No primeiro tópico, nós vamos estudar sobre o que estava acontecendo na igreja em Tessalônica, uma experiência que às vezes se repete também nos nossos dias, nas nossas igrejas. Pessoas que, com base em argumentos teológicos, vivem uma vida ociosa e na dependência de outras pessoas que trabalham honestamente, fazem uso do meio religioso, da comunidade, para tirar vantagem. Já em Éfeso, a segunda tópico, nós vamos ver que havia membros da comunidade ricos, mas altivos, prepotentes, que não exerciam da mordomia dos bens recebidos, mas agiam egoisticamente, pensando em si mesmo, e não ajudavam os demais e são repreendidos. Então, nessa lição, iremos ver que ambos os casos são comportamentos inadequados e condenados pelo apóstolo Paulo. Primeiro tópico: o cristão deve viver com seu próprio dinheiro, fruto do seu trabalho. O primeiro item desse tópico tem o título: o problema do abandono do trabalho pelos tessalonicenses. Durante a segunda viagem missionária, quando Paulo passou em Tessalônica, os judeus começaram a questionar tanto a Paulo como a sua mensagem, como também aconteceu em outras igrejas que Paulo andou pregando. Os judaizantes sempre estavam atrás dele, questionando o seu ministério, bem como a sua mensagem. E Paulo, nessa ocasião, ele tem que fugir à noite para salvar a sua vida. Atos 17, 1 a 9 reborda isso, porque senão seria morto, imagine, pelos religiosos ali em Tessalônica. Agora, quando ele chega em Corinto, ele reencontra Timóteo, que havia ficado em Tessalônica. Mas ele pega e reenvia Timóteo para voltar àquela igreja recém-criada, para auxiliar nas suas dificuldades, porque Paulo criava as igrejas, mas sempre ele fazia o contato por meio de cartas, ou muitas vezes Timóteo ou outros companheiros o auxiliaram, porque a comunidade ficava exposta às heresias, aos falsos mestres, que nós vemos bastante nas epístolas, e também a própria sociedade, a comunidade, e por falta de entendimento ainda, porque o Evangelho ainda não existia o que nós temos hoje como a Bíblia, orientações em termos do cristianismo. Eles precisavam de orientações. Então, Timóteo é mandado lá para conversar com eles. E na volta, a notícia que Timóteo traz deixa Paulo muito contente. Ele diz que eles estavam mantendo a perseverança na fé, mesmo com as dificuldades, problemas. E o testemunho já havia espalhado por toda a Macedônia, está escrito em 1 Tessalonicenses 1:8. Ou seja, eles estavam mantendo a sua fé
E mais do que isso, eles estavam sendo exemplo de fé para os demais também. Mas tinha algo que estava incomodando. Paulo, ele precisa escrever uma carta para eles para trazer algumas orientações. E ele envia uma carta no ano 51, entre 51 e 52, a primeira carta que ele encaminha para os Tessalonicenses, com alguns questionamentos trazidos por Timóteo, trazer algumas orientações. E dentre esses questionamentos, falava sobre a questão escatológicas, a volta de Jesus e assim por diante. E pouco tempo depois ele é obrigado a escrever uma segunda carta, por alguns mal entendidos com relação àquilo que ele havia ensinado, com relação ao final dos tempos. E as pessoas tinham uma dificuldade de entendimento sobre a volta de Jesus, isso fica bem claro na epístola. Acreditavam que Jesus ia voltar naqueles dias, naquela época que eles estavam vivendo. E esse ensino levou muitas pessoas a abandonarem o trabalho e vivendo na dependência de outros. Eu, particularmente, alguns décadas atrás, conheci crentes da nossa igreja que começou a vender os seus bens e disse que Jesus estava voltando, tal, que não ia demorar muito, e ele acabou colocando a família em grande dificuldade por causa disso. Então parece que é algo que só daquela época, mas acontece ainda nos nossos dias. Às vezes as pessoas radicalizam algumas coisas. E esse ensino acabou influenciando o povo e muitas pessoas não estavam mais trabalhando, não ficavam ociosos. E aí o item 2, com o título Paulo chama atenção para o seu próprio exemplo. Paulo chama a atenção dessas pessoas. E chama atenção para o seu exemplo, porque ele, quando esteve ali, ele disse que trabalhou dia e noite, ele coloca até a um estado de fadiga, tanto que ele trabalhou com o intuito de não ser pesado para ninguém e nem fazer uso do direito de, como missionário, receber o sustento da igreja, mas diz que ele trabalhou dia e noite até o estado de fadiga no trabalho. Então ele falou, olha o meu exemplo. Paulo, então, ele tinha essa autoridade, não só por ter conhecimento teórico, mas também pelo seu próprio exemplo, pelo seu comportamento. E ele, Atos 18, 1 e 3, diz que uma das suas atribuições, das suas ocupações, era fazer tendas. E ele chama atenção. Eu dei o exemplo. Por que vocês estão fazendo isso? Então as pessoas às vezes acabam fazendo uso de algumas afirmações teológicas para tirar vantagem. E é o que Paulo deixa claro aqui. Ele diz que, nas suas palavras, que as pessoas eram folgadas, né? Porque tinham o hábito de aproveitar dos demais irmãos trabalhadores. E aquela cultura influencia muito também. Os gregos e os romanos, por exemplo, consideravam o trabalho manual como exclusivo para escravos, né? Quem tinha que trabalhar era só os escravos, né? Não a pessoa, a elite. Os judeus já têm um trabalho como prova de bom caráter e responsabilidade. Então são conceitos de cultura também que acabam influenciando neste meio. Ali é uma área gentia, né, de influência grega e romana. Então, a ociosidade, Paulo deixa claro que é prejudicial ao reino de Deus, principalmente quando legitimado teologicamente. E nós vemos isso presente hoje nos nossos dias. Muitas pessoas que acabam afirmando que Deus fechou as portas, por isso que as pessoas não acham mais emprego, querem viver da obra e pedindo oferta para os irmãos e etc, não quer trabalhar. Então é uma grande dificuldade. Isso acontece ainda nos nossos dias. Quem pode comprovar isso são as pessoas que estão envolvidas no ministério, né? Não é meu caso, que não sou integral, mas tem muitas pessoas que estão sempre lidando com obreiros e que sempre acontece isso. Por isso o cuidado que deve ter ao trazer pessoas ao trabalho do ministério. O item 3 diz, a ociosidade dos Tessalonicenses é condenada. Então, na primeira carta, Paulo já havia exortado os Tessalonicenses para trabalhar, mas muitos mesmo assim não ouviram. E ele fala com autoridade e orienta para disciplinar tais membros. Veja, tamanha era a responsabilidade de tal comportamento. Ele orienta para que sejam disciplinados, chama atenção, porque era algo que estava realmente incomodando. E ele utiliza uma palavra no original que é mandamo-vos, que era usado como um exemplo de uma ordem militar, sob pena de traição. Então Paulo realmente estava muito incomodado com esse comportamento dos tessalonicenses, que estavam ociosos e vivendo na dependência dos outros, usando isso
para se aproveitar. Então a ordem é para se afastar dessas pessoas. E Paulo é mais enfático ainda, ele diz assim que se as pessoas não estavam dispostas para trabalhar, que não comesse também. Fala, não trabalhe, então não coma. Parece tão simples, por que Paulo ocupa uma carta, né, canônica, uma carta que acabou sendo canonizada para escrever sobre essas coisas? Porque são coisas importantes também e que às vezes a gente não dá a devida atenção, orientação para as pessoas que estão se acomodando e se aproveitando da situação e da igreja e da boa vontade dos outros também. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes essas pessoas dizem assim, mas você não é pastor, você não é obreiro, você não é crente, por que você não vai me ajudar porque você não pode? Então são pessoas que às vezes não querem mesmo trabalho, mas querem se aproveitar das pessoas. Por isso que demonstra a seriedade deste assunto. O cristão deve estar ocupado e comprometido enquanto espera a volta do Senhor. Então o trabalho é digno, dignifica as pessoas e deve ser priorizado na vida das pessoas também. E a pessoa que vai para o ministério deve ser realmente por chamada. E aí vem uma pergunta que eu deixo na aplicação prática para você pensar e para aplicar com seus alunos e alunas. Você tem condições de trabalhar e participar financeiramente da despesa gerada, assumindo a sua responsabilidade na sua casa, na casa dos seus pais, ou deixado tudo por conta dos seus pais? Essa é uma questão que eu trabalhei com meus filhos. Mesmo tendo condições de bancá-los, vamos dizer assim, na sua vida estudantil, e depois quando começaram a trabalhar um estágio, eu dava a eles responsabilidades também, pagando alguns itens da casa, para que eles tivessem noção de que eles precisavam ter responsabilidades. Mas, infelizmente, muitos não têm sido orientados nesse sentido e acham que sempre os pais têm que cuidar das suas despesas. E às vezes pessoas já com idade avançada dependendo dos pais. E às vezes quando sai da dependência dos pais, acaba buscando isso em outras pessoas também. Mas o jovem deve buscar capacitação, treinamento e trabalhar para ganhar o seu sustento também. As pessoas mal intencionadas procuram sempre oportunidade para viver na ociosidade. O tópico 2, melhor dizendo, o título é: O cristão não deve colocar sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Primeiro item, o cuidado com o desejo de acumular riqueza, baseado em 1 Timóteo 6, 9 a 11. Então aqui, Paulo diz, aqueles que querem ficar ricos, dedicam toda a sua força e atenção para atingir esse objetivo. Ou seja, aqui ele deixa bem claro que o problema não é a questão da pessoa desejar ser rico, né? Mas quando ele coloca esse objetivo como um prioritário na sua vida, independente dos meios. Ele diz que muitos, por isso, caem em tentações e ciladas, no verso 9, parte A. Por esse desejo, esse afinco tão grande de ser rico, que não medem os meios para atingir esses objetivos. Uma coisa puxa a outra. Então, a busca desempreada por riqueza traz a ruína e a perdição, verso 9, a parte B. E ele diz que o amor ao dinheiro, como já dissemos anteriormente, é a raiz de todos os males. Então você pode até estar se perguntando aí, mas então o senhor está falando tanto de dinheiro, mas que dinheiro é tanto problema? Até estávamos brincando entre a aula, o vídeo anterior e esse, com o Jorge aqui, o repórter da CPAD. Bom, mas dinheiro é bom, dinheiro é bom mesmo. Dinheiro é necessário, é útil, mas o problema mesmo é o amor ao dinheiro. Algo demasiado, que as pessoas não medem os meios para adquirir o dinheiro e os bens materiais. Então aqui Paulo diz que muitos, por amor a esse dinheiro, eles se alimentaram tanto dessa cobiça que se desviaram da fé. Se você tem buscado, mas não tem desviado dos princípios morais e éticos da palavra de Deus, não há problema algum. O dinheiro pode ser investido na eternidade quando utilizado também para o reino de Deus. O item 2 diz: o rico altivo não entrará no reino de Deus, baseado no verso 17 de 1 Timóteo 6. Então a condição social e financeira da pessoa não é determinante para uma vida eterna com Deus. Isso não é relevante, não é base para definir se você vai ter uma vida eterna com Deus ou não. Mas aqui, Paulo chama a atenção dos ricos
São advertidos porque diz que eles eram altivos de coração, para não colocarem confiança nas incertezas da riqueza, ou seja, eles confiavam tanto na riqueza que tinham, que se achavam independentes. E Paulo chama a atenção deles. E um grande número de pessoas, como eles, veem o acúmulo de riqueza como sinal de segurança e paz. Isso é um grande equívoco. Aqui, quando eu escrevi esse texto, me fez lembrar sobre a preocupação dos pais com os filhos. Os pais geralmente têm uma preocupação de dar o melhor para os seus filhos, investem na carreira, às vezes 2 empregos, eu mesmo já passei por momentos como esse, para dar o melhor para o seu filho, mas às vezes não é isso que eles estão querendo. E as pessoas tentam sempre buscar riqueza. Então aproveito aqui esse parênteses para trazer essa observação para você também utilizar, às vezes em sala de aula, para levá-los a uma reflexão. Aqui me lembrou uma ilustração que há muito tempo eu vi na internet. Tinha um pai que era bem sucedido, um executivo bem sucedido, e que seu filho entra no seu escritório e fala: pai, eu posso falar com o senhor? Filho, eu estou muito ocupado, não posso falar com você agora. E ele sai e vai para o seu quarto. Ele vai lá no seu cofrinho, conta o dinheiro que ele tem, das moedas que recebia do pai, o dinheiro que recebia. Ele retorna ao pai e o pai diz: pai, deixa eu falar com o senhor só um pouquinho. Ele fala, fala, o que você quer? Daí ele diz: pai, quanto o senhor ganha por hora? Aí o pai olha para o filho e fala: sabia que você estava querendo dinheiro, quanto você quer? Não, só quero saber quanto que o senhor ganha por hora. Então um exemplo: eu ganho lá R$500 por hora. E o filho então volta para o seu quarto, pega o cofrinho e traz e fala assim: pai, o senhor pode me emprestar R$50? Você quer dinheiro, filho? Não falei que você queria dinheiro. Ele fala: não, pai, é que eu tenho aqui R$450, está me faltando 50 para pagar uma hora, porque eu gostaria de ter uma hora com o senhor. Então, às vezes, os pais estão buscando riquezas, trazer segurança para os filhos, mas o que a família quer, o que os filhos querem, é um tempo a mais com seus pais. É um tempo a mais para estar junto, conversando, passeando, junto com a família. Pense nisso. Tiago aqui, ele adverte os membros ricos e ele diz que para eles clamarem, Tiago 5, 1-6 diz que para eles clamarem e chorarem pela miséria que passariam, porque o clamor das pessoas exploradas por eles haviam chegado diante de Deus. Então aqui ele chama a atenção das pessoas que se enriquecem na base da exploração. E essas pessoas estavam na igreja. E Tiago os adverte que Deus havia ouvido o clamor do povo oprimido por eles e que eles iriam prestar conta diante de Deus pelo mau uso do seu dinheiro. O item 3 diz: o cristão deve depositar suas esperanças em Deus e usar o dinheiro para o bem, com base no verso 17. Essa recomendação dada aqui para os ricos serve para todas as pessoas, né? Reconhecer a Deus como a fonte de todos os bens e cuidar deles como mordomos, algo recebido como presente de Deus que vai prestar contas. E aqui eles são encorajados a praticar o bem com as suas riquezas, por meio de obras de generosidade e solidariedade. Aqui chama a atenção das pessoas abastadas, com condições na igreja, e que não se propõem a ajudar as pessoas que têm necessidade. Algo pouco falado na igreja, mas que aqui o autor chama a atenção para pensarmos sobre isso. A proposta parecida com Mateus 6, 19 a 21, que nós já estudamos, de tesourar ou acumular bens no céu e não na terra. Então, desfrutar da melhor maneira das bênçãos desta vida, sem descuidar das bênçãos para a eternidade. Se você tem condições de viver bem, com a sua família, desfrutar de bens, desfrute o que Deus te deu. Mas não descuide também de ajudar quando você pode. Aplicação prática. Você tem depositado sua esperança na incerteza das riquezas ou na fonte de tudo, que é Deus? Use os bens materiais de forma sábia, contribuindo para a expansão do reino de Deus também. O que nós aprendemos hoje, então? Considerações finais. Nós aprendemos hoje que o cristão deve viver de seu próprio trabalho e não ser pesado às outras pessoas, por isso, e isso desagrada a Deus. Então, o trabalho é algo digno e que deve ser priorizado, e os nossos bens e a riqueza devem ser adquiridos com o trabalho e uma vida honesta. Em segundo lugar, depositar a sua esperança em Deus, que é o soberano por toda a eternidade,
e não na incerteza das riquezas, pois são perecíveis e podem ser tiradas a qualquer momento. Muitas pessoas hoje vivem tristes, abatidas, deprimidas, porque depositaram a sua esperança nas incertezas das riquezas. Que esse aprendizado nos aproxime mais de Deus e do próximo. Muito obrigado pela sua atenção e conto com o seu compartilhamento. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos que você participa de WhatsApp, para que as pessoas também possam se interessar pela escola dominical e os professores também tenham mais essa referência para ter uma noção sobre a aula e depois ajudar na preparação da aula. Que Deus continue abençoando você e a sua família. CPAD, a editora da Escola Dominical.